Bom dia, pessoal, para quem vai acompanhar ao vivo essa live. Eu resolvi abrir essa live. Para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida e prosperidade através de algumas ferramentas quânticas, entre elas o Axis Consciousness e os seus processos e constelação sistêmica e de intenção. E resolvi abrir essa live hoje para trazer um assunto que para mim ele é polêmico. Vamos ver se vocês concordam comigo, né? E vocês podem deixar nos comentários para que a gente possa trazer, né, o ponto de vista de todo mundo a respeito disso. Então, e aí eu começo fazendo algumas perguntas para ti. Tu já te sentiu injustiçada, injustiçado? Tu já foi pra reação assim, ó, de ficar com muita raiva, muito triste, porque tu se sentiu injustiçado, fizeram uma injustiça contigo? E agora, por um outro lado também, quantas vezes tu já tomou as dores de alguém e foi pro teu modo guerra, né? Ativou o teu modo guerreira, do tipo, não, eu tenho que defender essa pessoa, porque estão maltratando, porque fizeram uma injustiça com ela. Então, responde aí pra mim se tu já passou por isso em alguma situação, ou se tu tem algum outro exemplo de movimentos onde se falou de justiça ou injustiça. Então, esse é o tema dessa live, né? E aí eu vou trazer aqui de uma maneira bem sucinta, porque eu sempre me coloquei numa posição assim, ó, de ser justa, né? De buscar o equilíbrio. E num certo momento, fazendo um curso avançado do Axis, que é o Fundamento, que na época era uma classe de 4 dias, hoje é de 3 dias e meio, né? Eu escutei do facilitador o seguinte: Maqui, a justiça é real? E eu, como que não? Claro que sim. Aí ele me deu o seguinte exemplo. Vamos pegar um exemplo, e aí isso é, agora eu vou falar com as minhas palavras, né? Ele trouxe um exemplo para mim, que é um exemplo do ecossistema mais próspero e que a vida flui com mais facilidade, né? Que é a natureza. Ele disse assim, então tá, Má, que existe justiça. Pensa assim, ó. Se uma pessoa vegana que não come nada que vem dos animais, não come carne, não come ovos, né? Não toma leite, tudo em prol dos animais, for para o meio de uma selva e encontrar um leão com fome, esse leão vai comer essa pessoa? E ali caiu uma consciência para mim, né? Tipo, ou de repente várias. Claro que sim, né? E daí ele me disse assim: e onde é que tá a justiça aí? O que seria justo? Já que eu não faço tal coisa, não vão fazer tal coisa para mim? Seria uma presunção, né, do que seria justo. E ele disse assim, e tu acha que na natureza os outros animais acham que isso foi injusto? Ou o leão achou isso injusto? E aí me fez pensar, né, que justiça ela vem carregada, justiça e injustiça vem carregado de julgamentos, de definições, de conclusões, de uma referência, né? A gente tem que se basear numa sociedade. Por exemplo, se a gente for falar em justiça no Brasil, funciona de certa forma. Se a gente for falar na justiça no Oriente, funciona de outra forma. E então, pela visão do Axis, justiça não é algo real, né? É algo carregado de julgamentos, definições e conclusões. A gente tem que ter muita definição e conclusão para chegar, né, numa definição do que é justo e do que é injusto. Então, começando pelo Axis, né, a justiça seria uma coisa não real. E aí eu trago aqui para ti agora a visão sistêmica sobre justiça, né, o ponto de vista do Bert, que muitas vezes quando a pessoa se coloca na posição de ter sofrido uma injustiça, né, de ter sido injustiçada, a pessoa tá no papel de quê? De vítima. E essa pessoa, ela não prospera. Por quê? Porque quem tá no vitimismo tá muito infantilizado. E muitas vezes quando a gente se sente injustiçado, que a gente toma as dores de uma outra pessoa, porque a gente julga que ela foi injustiçada,
a gente acaba não prosperando, a gente acaba se contraindo, né? Se diminuindo diante das coisas. E é muito fácil falar sobre justiça e injustiça, né? Trazendo a teoria. Mas eu comecei essa live perguntando quantas vezes tu já se sentiu injustiçado ou tu já tomou as dores de alguém. E eu vou dizer por mim, eu já fiz isso muitas vezes, né? E o quanto isso atrasa os nossos processos de prosperidade, de leveza, de alegria, de diversão, né? De uma vida fluida, de relacionamentos mais nutritivos, tudo julgando o que é justo, o que é injusto. E quantas vezes alguém na família, por amor cego, se coloca num local de compensação para compensar a injustiça que foi feita por um outro ancestral. E já aviso aqui de antemão, a gente não faz isso de maneira consciente. Isso é muito inconsciente. Então, gente, se vocês querem olhar mais para isso, tem várias formas, mas o meu convite hoje é para que vocês venham participar da constelação de intenção que vai acontecer amanhã online à noite, onde o tema é injustiça, né? E é um tema assim, ó, eu botei injustiça com ponto de interrogação e com exclamação. Então, se tu tem alguma questão nesse sentido, tu conhece alguém que tem alguma questão, que queira olhar para isso, né? Para ver o que tem por trás disso, vem para essa constelação. Ou daqui a pouco, como seria agendar a tua própria constelação, né? Fico aqui à disposição. Um beijo e até a próxima live ou até o encontro de hoje à noite.